três dos maiores pontuadores da NBA. Três histórias de sucesso individual. Juntos prometiam uma dinastia, mas virou um dos maiores IC da história do basquete. Essa é a história de como James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving decidiram se juntar na maior cidade dos Estados Unidos, em Brooklyn, formando um Big Three para tentar salvar a franquia do Brooklyn Nets, mas que infelizmente nunca passou de uma grande promessa. Mas para começar da forma correta, eu vou ter que te contextualizar de tudo. Kevin Durant, um dos maiores pontuadores que a NBA já viu, foi cestinha de várias temporadas e o jogador mais valioso, o MVP, na franquia do Oklahoma City Thunder. Mas só conseguiu atingir as graças de ser campeão após formar um super time no Golden State Warriors em 2017. Por lá ganhou 2 títulos, foi 2 vezes o jogador mais valioso das finais, mas nunca escapou das críticas, sendo considerado um verdadeiro vilão. E a sua troca de time, um dos movimentos mais covardes da história da NBA, vindo de uma superestrela. E no Warriors ele não escapou das polêmicas, e muito menos das discussões, principalmente com Draymond Green, após KD romper o tendão de Aquiles nas finais de 2019, foi onde tudo foi por água abaixo. Então, percebendo o clima hostil que ficou dentro da franquia, Durant decidiu sair do Golden State Warriors. E o destino foi o Brooklyn Nets, onde ele poderia escrever a sua própria história, longe da sombra de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Kyrie Irving foi campeão com o Cleveland Cavaliers em 2016. Ele inclusive foi responsável por acertar a bola que desempatou a partida entre o Cavs e o Golden State, coroando o primeiro título da franquia ao lado de LeBron James. Mas o relacionamento entre os dois não resistiu ao tempo. Kyrie queria ser o protagonista, sair da sombra de LeBron. Até mesmo a mídia norte-americana considerava o LeBron um pai para o Kyrie Irving. Isso o incomodava demais, até determinado ponto onde ele teve que falar abertamente durante uma entrevista: "Vocês sabem que eu tenho um pai, né?" He's been a great leader for us. I have one father. E foi então que ele decidiu seguir o seu caminho fora do Cavaliers. Chegando ao Boston Celtics, ele tinha um status de líder, mas as expectativas não se traduziram em resultados. Dentre vários conflitos internos, declarações controversas e postura instável, a relação com a equipe e a torcida rapidamente se deteriorou. E em 2019, ele assinou com o Brooklyn Nets para formar uma dupla ao lado de seu amigo Kevin Durant. Ambos buscavam um recomeço. Assim chegamos à temporada 2019-2020, e o começo da dupla no Brooklyn Nets ia demorar para acontecer, pois Kevin Durant ainda se recuperava da ruptura de tendão de Aquiles sofrida na temporada anterior, e já era esperado que ele ficasse a temporada toda de fora. Kyrie Irving, apesar de começar bem, jogou apenas 20 partidas devido a uma lesão no ombro. Sem as suas estrelas, o Brooklyn ainda conseguiu terminar a temporada regular na 7ª colocação do leste, graças à contribuição de peças como Spencer Dinwiddie, que teve médias de 20,6 pontos, e Joe Harris, convertendo muitas bolas para 3 pontos. Sem esquecer da ascensão de Jarrett Allen, que era um pivôzão dominante que pegava muitos rebotes e fechava o garrafão na defesa. Nos playoffs da bolha de 2020, os Nets enfrentaram o Toronto Raptors, mas sem a sua dupla dinâmica, o time de Nova York acabou sendo varrido facilmente pelo Toronto. Dessa forma, a sensação é de que aquilo era um começo, mas ainda assim não estava nem perto do que o time almejava alcançar. A verdadeira história do Nets começaria na temporada seguinte, com a tão aguardada estreia de Kevin Durant, totalmente recuperado, pronto para provar que ainda era um dos melhores jogadores do planeta. Assim então chegamos na temporada de 2020 e 2021. Na off-season, o Brooklyn começou a estruturar o que seria um super time. O lendário armador Steve Nash foi anunciado como treinador principal, mesmo sem ter qualquer experiência como técnico. Dizem inclusive que a sua contratação foi quase que uma exigência da dupla Kyrie e Kevin Durant. A aposta era ousada. Nash teria uma visão moderna e teria como auxiliar Mike D'Antoni, que curiosamente foi o mentor e treinador de James Harden lá em Houston. O elenco também ganhou profundidade, já que chegaram os experientes Blake Griffin e Jeff Green, além de uma troca que trouxe Bruce Brown e Landry Shamet. Durant finalmente estreou com a camisa do Brooklyn Nets e mostrou imediatamente que o talento permanecia intacto e que sim, ele estava 100% recuperado do tendão. Ele seguiu pontuando com uma facilidade muito grande, jogadas explosivas e liderança dentro de quadra. Coincidência ou não, sua estreia foi logo contra o Golden State Warriors e ele fez 22 pontos para contribuir com a vitória dos Nets. Sua volta às quadras era muito aguardada e muito preocupante, pois havia muita dúvida se ele voltaria em alto nível devido à gravidade da sua lesão. Nos primeiros jogos da temporada, Durant estava mostrando o porquê é um dos melhores jogadores de todos os tempos. E calma, eu sei que ele não entra no top 10, mas vamos seguir com a história. Na temporada em questão, 2020-21, pós-bolha da Disney, começou no dia 22 de dezembro, devido a todas as alterações de calendário da NBA por conta da pandemia.
E logo no início da temporada, uma troca abalou toda a liga. No dia 13 de janeiro de 2021, os Nets fecharam uma mega troca e trouxeram James Harden para formar um Big Three. A troca foi um dos maiores all-ins da era moderna da NBA. O Brooklyn enviou 4 escolhas de primeira rodada, além de 4 pick swaps, que é quando um time aceita trocar de lugar na noite do draft, para trazer o veterano barbudo. Isso é um preço altíssimo, apostando basicamente todas as fichas em busca de um título imediato. Com Harden, Durant e Kyrie, o Nets instantaneamente se tornou um dos favoritos ao título. A estreia de Harden aconteceu já no jogo seguinte, no dia 16 de janeiro, contra o Orlando Magic. Kyrie estava de fora da partida, mas a dupla de Harden e Durant deram um show. Durant veio para 42 pontos, e Harden estreou com um triplo-duplo de 32 pontos, 14 assistências e 12 rebotes. 2 dos melhores pontuadores em atividade mostraram o estrago que poderiam causar contra qualquer defesa. Já dando um disclaimer, quando esses 3 jogavam juntos era simplesmente devastador, mas o problema era justamente esse: eles quase nunca jogavam juntos. Durante toda a temporada regular de 2020-21, o trio completo e saudável esteve em quadra apenas 8 partidas. Lesões, afastamentos, problemas físicos impediram qualquer continuidade. E ainda havia o fator Kyrie Irving, que presenteava com ausências sem explicação, polêmicas fora das quadras e declarações enigmáticas sobre não se sentir pronto para jogar basquete. Ele se tornou um ponto de tensão dentro do time, devido à situação com a recusa em tomar a vacina contra a Covid-19, o que o impediu de jogar a maioria dos jogos em Nova York, já que na cidade havia restrições sanitárias. Assim, o vestiário do time começava a sentir o peso da instabilidade, mas quando ele estava em quadra, Kyrie era simplesmente brilhante e fazia todos esquecerem desses problemas externos. Ele fez múltiplos jogos espetaculares, como 39 pontos contra o Clippers, 35 pontos contra o Pacers e 40 pontos contra o Sacramento Kings, ajudando o time a vencer nas 3 ocasiões. Era impossível ignorar o impacto que ele causava no ataque do Nets. E mesmo com todas as adversidades, o time de Brooklyn fechou a temporada com força. No mês de março tiveram 11 vitórias e apenas 2 derrotas, com Harden comandando o time devido à ausência de Durant. Em abril, foram 10 vitórias e 6 derrotas, com Kyrie e KD retornando ao time. Em maio, 5 vitórias e 3 derrotas. Os Nets finalizaram a temporada com 48 vitórias e 24 derrotas, a segunda melhor campanha da Conferência Leste, apenas um jogo atrás do Philadelphia 76ers de Joel Embiid. E as estatísticas dos 3 jogadores estavam absurdas. Kevin Durant, 35 jogos, 26,9 pontos, 7,1 rebotes e 5,6 assistências. James Harden, 36 jogos, 24,6 pontos, 10,9 assistências e 8,5 rebotes. E Kyrie Irving, 54 jogos, 26,9 pontos, 6 assistências e 4,8 rebotes. Embora tenham jogado apenas 8 jogos da temporada juntos, eles demonstravam um potencial ofensivo que parecia ser imbatível. A expectativa para os playoffs estava altíssima, afinal, quem poderia parar esse trio em uma melhor de 7 jogos? E por incrível que pareça, o Big Three chegou aos playoffs saudável. O primeiro desafio foi contra o Boston Celtics, um jovem time liderados por Jason Tatum, e com o desfalque de Jaylen Brown, que se lesionou na reta final da temporada regular. Nos primeiros 2 jogos, os Nets atropelaram. O ataque fluiu, os 3 jogaram juntos e o entrosamento parecia ter chegado na hora certa. No jogo 3, Jason Tatum anotou 50 pontos e entregou a única vitória ao Boston, porque já na partida seguinte, o jogo 4, Durant, Harden e Kyrie combinaram para 104 pontos, em uma exibição ofensiva que parecia um aviso para o restante da liga. A série foi encerrada em 5 jogos, e o Brooklyn avançava com confiança. Nas semifinais do leste, o desafio seria o Milwaukee Bucks. Esse confronto era considerado por muitos a verdadeira final da conferência antecipada, pois nitidamente os 2 times eram os mais bem preparados do leste para chegar até as finais. E no início, o Brooklyn Nets mostrou por que estavam sendo considerados os favoritos. No jogo 1, o drama começou cedo, já que James Harden deixou a quadra com menos de 1 minuto, sentindo o posterior da coxa. Mesmo sem ele, Durant e Kyrie lideraram o Nets a uma vitória de 115-107. No jogo 2, foi um passeio, com Durant imparável e Kyrie Irving muito agressivo. O Nets atropelou o Milwaukee Bucks por 125-86 e a série parecia estar se encaminhando para uma varrida. Mas foi então que Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton deram a resposta. No jogo 3, em um duelo tenso e de baixo placar, o Bucks venceu por 86-83. Chris Middleton anotando 35 pontos, enquanto Giannis contribuiu com 33. No jogo 4, foi onde tudo mudou. Kyrie Irving torceu o tornozelo, ao cair sobre o pé de Giannis, deixando a quadra mancando e de fora do restante da série. Mesmo antes da lesão, Kyrie teve dificuldades e acertou 9 dos 22 arremessos tentados, terminando a partida com 22 pontos. Mas a situação mudou completamente, pois sem Harden e sem Kyrie, o Brooklyn Nets viu a vantagem na série desaparecer, já que segundo o próprio Jeff Teague,
que era jogador do Milwaukee Bucks na época, quando eles viram que 2 dos principais jogadores se lesionaram, era o momento que o Bucks poderia se aproveitar da situação. Assim, nos 2 confrontos seguintes, o jogo 3 e o jogo 4, o time de Milwaukee empatou a série em 2-2. Sendo assim, o jogo 5 seria fundamental. James Harden, mesmo ainda se recuperando, voltou para a quadra, mas estava visivelmente limitado, jogando com dores quase por uma imposição de dentro do vestiário. Ele marcou apenas 5 pontos, errou todas as 8 tentativas para 3 pontos e teve dificuldades para se movimentar durante toda a partida. Mas Kevin Durant decidiu carregar o time nas costas, em uma das maiores atuações individuais da história dos playoffs. Durant jogou todos os 48 minutos, anotou 49 pontos, pegou 17 rebotes e entregou 10 assistências. Praticamente toda a posse ofensiva do Brooklyn Nets passava pelas suas mãos. Ele estava verdadeiramente imparável, e com uma performance nesse nível, o Nets venceu a partida e voltaram a liderar a série por 3-2. Agora, com a partida 6 voltando para Milwaukee, o Bucks estava em casa e pressionado. Mas naquele jogo, quem assumiu o protagonismo foi Chris Middleton, que anotou 38 pontos, sendo 10 apenas no último quarto, comandando a vitória por 104-89, mas sem deixar de lado a contribuição de Giannis, que fez um grande duplo-duplo de 30 pontos e 17 rebotes. Kevin Durant fez seus humildes 32 pontos, mas jogou praticamente sozinho novamente. Harden, ainda no sacrifício, contribuiu com 16 pontos em 40 minutos de quadra, com pouca explosão e mobilidade visivelmente limitada. Com a vitória dentro de casa, o Milwaukee Bucks forçou um jogo 7. Chegando na ocasião, em Brooklyn, o clima era de tensão. Kevin Durant, mais uma vez, assumiu a responsabilidade. Ele fez outra partida inacreditável, 48 pontos, pegou 9 rebotes, entregou 6 assistências, e faltando 6 segundos para o fim da partida, o Nets perdia por apenas 2 pontos. Com a bola no ataque, a jogada foi desenhada para Kevin Durant decidir. Ele recebeu a bola, girou sobre o PJ Tucker e acertou um arremesso espetacular, que explodiu a arena. Absolutamente todos naquele momento acreditaram na classificação para as finais de conferência do Brooklyn Nets. Mas ao rever o lance, um detalhe mudou a história. O pé de Kevin Durant estava na linha de 3 pontos. Sendo assim, o arremesso apenas valeu 2 pontos, e pela reação de Kevin Durant, deu para sentir a dor daquele momento. Sendo assim, o jogo indo para a prorrogação, KD estava esgotado fisicamente e sem ajuda, e errou 3 arremessos que tentou. Harden parecia que nem estava em quadra. Assim, o Bucks aproveitou do momento e finalizou a partida ganhando por 115-111. E com isso, o time de Brooklyn estava eliminado dos playoffs. Naquele instante, a sensação era de que o melhor time não tinha vencido, pois o mesmo não estava completo. Sem esquecer que um único centímetro separou os Nets de uma das vitórias mais épicas de uma semifinal de conferência. De qualquer forma, a sensação era de que dava para ir além. Com esse trio saudável, quem seria capaz de pará-los no ano seguinte? Depois da dolorosa eliminação na temporada de 2021-2022, o Brooklyn Nets entrou ainda como favorito. Kevin Durant renovou seu contrato, James Harden estava saudável e Kyrie Irving, bem, Kyrie Irving era o grande ponto de interrogação. A cidade de Nova York tomou como medida a exigência da vacina contra o Covid-19 para eventos esportivos em locais fechados. Porém, Irving, desde o início, se mostrou contra a vacinação. Como resultado, ele ficou impedido de jogar nas partidas do Nets em casa. E inicialmente foi afastado da equipe sem previsão de retorno. Durante a primeira metade da temporada, o Nets jogou sem um dos seus pilares. Porém, Harden e Durant seguraram as pontas, carregando o time, que teve um início bom. Em novembro, o time teve uma campanha de 11 vitórias e apenas 3 derrotas. Porém, no dia 22 de janeiro, Kevin Durant sofreu uma entorse no joelho. Com a sua ausência e Kyrie ainda jogando apenas as partidas fora de casa, Harden muitas noites jogava sozinho. E do final de janeiro para o mês de fevereiro, eles sofreram com 11 derrotas seguidas. A frustração do Barba era evidente. Ele que havia forçado sua saída de Houston buscando uma chance de brigar por título, agora via no Brooklyn um ambiente caótico, sem química, sem liderança e sem seus companheiros. Foi então que no dia 10 de fevereiro de 2022, a bomba explodiu. Esse foi o dia que marcou o fim do Big Three do Nets, porque James Harden foi trocado para o Philadelphia 76ers, em uma negociação envolvendo Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e escolhas de draft. O Big Three, montado com tanta expectativa, durou menos de 2 anos e disputaram juntos apenas 16 partidas. Com a saída de Harden, Durant novamente enfrentando lesões e Kyrie envolvido em polêmicas, a temporada foi de muita instabilidade. Os Nets terminaram em 7º lugar no leste e tiveram que passar pelo play-in
vencendo o Cleveland Cavaliers, porém nos playoffs enfrentaram o Boston Celtics, uma equipe jovem, física e com uma defesa forte, além de mais experientes depois da derrota da temporada anterior. Kevin Durant, acostumado a dominar nos playoffs, encontrou muita dificuldade. Marcus Smart, Jason Tatum e Jaylen Brown se revezavam na sua marcação, dobrando, pressionando e antecipando seus movimentos. Durant teve um aproveitamento abaixo da média. No jogo 3 fez apenas 16 pontos, e mesmo com seus 39 pontos no jogo 4, não foram suficientes para evitar a varrida na série, completando a vingança de Boston contra a nova equipe de Kyrie Irving. O Big Three do Nets, que prometia brigar por título no início da temporada, foi varrido na primeira rodada dos playoffs. A temporada de 2022-2023 começou com um clima instável. O técnico Steve Nash foi demitido no início de novembro, após um começo de temporada decepcionante, com apenas 2 vitórias em 7 jogos. O comando do time foi assumido então por Jacques Vaughn, e as turbulências nos bastidores pareciam nunca acabar. Kyrie Irving se envolveu em novas polêmicas fora das quadras, afastou-se da equipe por um período e pouco tempo depois pediu para ser trocado. Com o futuro do projeto em ruínas, Kevin Durant também solicitou sua saída, e assim, o projeto que havia começado com tanto otimismo estava oficialmente desfeito. Em fevereiro de 2023, Kyrie e KD foram trocados. Kyrie Irving foi negociado com o Dallas Mavericks para formar uma nova dupla com Luka Doncic, e Kevin Durant foi trocado para o Phoenix Suns, se unindo a Devin Booker e Chris Paul. O Brooklyn Nets, que um dia sonhou com uma dinastia, agora recomeçava do zero. Harden, Durant e Kyrie, 3 dos melhores pontuadores da NBA, que disputaram juntos apenas 16 jogos, vencendo 13 partidas, um total de 81,25% de aproveitamento. Porém, foi tão pouco que esse time é vastamente considerado um dos maiores fracassos da história da NBA. Se você gostou desse vídeo, se inscreva imediatamente no canal. Para apoiar o meu trabalho, você pode considerar se tornar um membro, e eu tenho certeza que você vai adorar a sugestão que eu deixei logo no final. Então eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Falou!